Boa noite, caros irmãos, aqui no Japão. Boa tarde para outros, bom dia para outros. Peço desculpa pela minha ausência, desde a semana passada. Já entramos neste tempo maravilhoso que é o tempo de Advento. E eu gostaria de hoje não só comentar os evangelhos destes dois domingos, do primeiro e do segundo domingo de Advento, mas também falar um pouco em geral deste tempo de graça que é realmente, que são estas 4 semanas anteriores ao Natal. Convido-vos a pensarem, se vos perguntasse, se eu vos perguntasse como definiriam o Advento com uma palavra-chave, com uma imagem, com uma personagem e com um sentimento, esses quatro aspectos, o que é que vocês responderiam? Para mim, uma imagem seria a imagem do caminho. Penso que o caminho é uma imagem que se repete nas leituras do Advento, sobretudo nas leituras do profeta Isaías, e precisamente neste domingo, que é amanhã, aparece a personagem de São João Batista, e no Evangelho de amanhã compara-se a pregação de São João Batista a essa passagem de Isaías, que fala de preparar o caminho ao Senhor que vem. Por isso eu tenho esta imagem realmente do Advento como um caminho que nos leva até ao encontro com Jesus no Natal, essa celebração tão maravilhosa do facto de Deus ter, nos ter amado tanto ao ponto de se tornar homem entre nós, de se ter feito um bebé, uma criança totalmente hum, eh, sem qualquer poder, hum, nas mãos dos homens e nas mãos de Maria e de José. Portanto, esse caminho que nos é proposto ao longo destas 4 semanas é um caminho interior, é um caminho que cada um de nós faz no seu coração ou é convidado a fazer. É um caminho pessoal que fazemos todos, não é? Então, convido-vos, pensando, tendo esta imagem, convido-vos a passarem este tempo de Advento, perguntando-nos como poderei fazer para preparar o caminho ao Senhor na minha vida. Preparar um caminho é preparar uma estrada, significa tirar as pedras que podem ser obstáculos para atravessarmos esse caminho, pode ser tornar planos esses momentos, esses lugares que são mais difíceis de subir ou de descer, não é? Mas isso traduzido na nossa vida diária significa ver quais são os obstáculos na nossa vida que nos impedem de nos encontrarmos com Jesus diariamente, e também quais são as montanhas que às vezes nos separam dele, que se tornam esses caminhos mais difíceis para nós de subir, de ultrapassar, ou esses momentos em que são descidas, como quem cai num abismo, quando perdemos a esperança, quando perdemos a vontade de caminhar em frente, não é? Eh, Penso que
viver o advento, pensando assim, não é, imaginando que é este caminho que nos leva a Jesus e que tem os seus altos e os seus baixos, nos ajuda a compreender que realmente é um tempo de graça, porque a nossa vida está feita disso, de momentos fáceis e difíceis, felizes e tristes, mas a meta do nosso caminho é o encontro com Jesus, é o encontro com o seu amor feito carne. Por isso é um caminho que não nos defrauda. Nós sabemos que a esperança não nos vai falhar, sabemos que a promessa de Deus se vai cumprir. É também essa uma imagem, para mim, no tempo de advento, é a promessa de Deus que se cumpre. Por outro lado, qual seria a palavra-chave para mim? Há várias, mas uma delas seria a esperança, essa esperança como que está relacionada com aquilo que acabo de dizer, que a promessa de Deus se cumpre, as promessas de Deus se cumprem, apesar de todas as evidências que nos possam dizer o contrário, e nós podemos ver que isso aconteceu na vida de José e de Maria. Maria, a quem o anjo prometeu que seria a mãe do Messias, e depois tudo o que ela viveu durante a sua vida e tudo o que José viveu durante a sua vida com Jesus, foi uma vida que nada faria esperar que essa criança seria realmente o Messias, seria realmente o Salvador. E todas as contrariedades com as quais Maria e José se encontraram desde os primeiros momentos desde o momento em que Maria se encontrou grávida e depois já estando juntos e iniciando uma vida juntos quando tiveram que partir de repente para Belém, enfim, tudo isto pode parecer às vezes, pode até parecer-nos histórias da carochinha, não é? Mas na verdade são factos muito reais e concretos da vida destas pessoas Maria e José, que foram aqueles responsáveis realmente pela vinda de Jesus a este mundo e por protegê-lo e por permitir que o Salvador nascesse neste mundo, graças à sua fé, graças à sua esperança, graças a se manterem em caminho, não é? Como não se desencorajarem perante as dificuldades e quando foi preciso ir para Belém, foram para Belém, quando depois tiveram de ir para o Egito também foram, por isso nunca desanimaram diante das dificuldades, dessas montanhas e vales, não é? Das suas vidas, e, e por isso, para mim, a palavra-chave desta época é realmente a esperança. Por outro lado, se tivesse que definir uma personagem típica desta época, sem dúvida falaria de Maria e de José, como já falei, mas também falaria de João Batista, o precursor, não é? O último dos profetas, que, sendo contemporâneo de Jesus e sendo até primo de Jesus, foi aquele que começou a pregar a conversão dos pecados antes do próprio Jesus, não é? Por isso, foi aquele que soube ter também a humildade de mostrar, apresentar aos seus próprios discípulos quem era Jesus e convidá-los a segui-lo. É uma personagem que nos ensina muito, porque foi ele que apontou: este é o Messias. Foi ele que, talvez até tenha sido ele quem, pela sua pregação, despertou em Jesus a vocação
para iniciar uma nova etapa na sua vida, não é? Como sabemos, Jesus, até aos 30 anos, viveu uma vida totalmente normal, na sua terra, trabalhando com a sua família, e só depois do início da pregação de São João Batista, nas margens do Rio Jordão, é que Jesus começou essa vida pública, não é? Chamada vida pública, porque sabemos sobre a sua vida através dos Evangelhos. Portanto, esta personagem de São João Batista é alguém muito, muito significativo, porque, por um lado, é alguém que desperta as pessoas para a necessidade da conversão, que é outro tema muito, muito próprio do Advento, para a necessidade de prepararem o caminho do Senhor, não é? O caminho para que realmente o Messias pudesse vir a este mundo, e sem saberem eles que já o Messias estava entre eles, não é? E é o próprio Messias, é o próprio Jesus, que acaba por ser despertado à sua missão por São João Batista. Por isso esta personagem é alguém muito, muito humilde, que sabe realizar a sua missão e ao mesmo tempo não ser o centro da, dessa própria missão, saber que o centro é Jesus, é o Messias, e por isso é ele que estende a mão para mostrar aos seus discípulos: este é o Messias, não é? E é por isso que eles vão ao encontro de Jesus, e assim Jesus inicia a sua missão pública neste mundo. Por isso, neste Evangelho de hoje, precisamente, quando aparece a figura de São João Batista, no Evangelho de hoje, que é o do segundo domingo do Advento, é o Evangelho de São Lucas 3, do versículo 1 ao versículo 6, e onde realmente o evangelista São Lucas, depois de mencionar detalhes muito concretos que situam este acontecimento, não é? Este episódio num momento histórico, ou seja, Lucas fala de que era o 5º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, etc, etc, etc. Por isso, Lucas aqui quer deixar bastante claro que não se trata de uma lenda, não se trata de uma tradição ou uma história inventada, não é? Uma história da carochinha, como eu disse ao princípio. Não, estamos a falar de pessoas que viveram neste mundo, de pessoas que riram e choraram neste mundo e que realmente tiveram um papel muito concreto. Pessoas como nós, não é? E é assim que ele apresenta a figura de João Batista, que percorreu toda a zona do Rio do Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, tal como está escrito no livro do profeta Isaías. E aí compara realmente a missão de João Batista ao que Isaías escrevia. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. E, no fim, diz: e toda a criatura verá a salvação de Deus. Cá está este anúncio da promessa de Deus que se cumpre, não é? E que nos convida a, aconteça o que acontecer, nunca perdermos a esperança, nunca perdermos a coragem e apresentar-nos sempre de pé
diante de Deus, que vem ao nosso encontro. Era o que no domingo passado, que eu não tive tempo de comentar convosco, mas no domingo passado, eu vou deixar também na descrição do vídeo o Evangelho do domingo passado, que é também de São Lucas, mas é do capítulo 21, e nesse Evangelho fala-se de vários sinais que vão acontecer no mundo, como terremotos, agitação do mar, tsunamis, enfim, muitas tragédias vão suceder no mundo, mas nesse momento, uh, uh, diz o Evangelho que havemos de ver o Filho do Homem vir com poder e glória. E diz então: erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Ou seja, não nos diz fujam, procurem um refúgio rapidamente, porque estas tragédias vão acabar com todos, então cada um tem de procurar a sua maneira de se salvar. Não, não é isso que diz o Evangelho, mas sim levantai-vos, levantem-se e ergam a cabeça. É aquilo que faz uma pessoa quando estava à espera de alguém, não é? E vai ao seu encontro, não é verdade? Vai ao seu encontro, levanta-se para o receber. É essa postura que nos sugere tanto o Evangelho da semana passada como o Evangelho desta semana. Levantar-nos, alegrar-nos, encher-nos de esperança, porque a nossa libertação está próxima, porque veremos a salvação que Deus nos traz. Por isso, continuando com o que eu dizia ao princípio, se tenho de falar de um sentimento que, que para mim descreve, ou melhor, ou aquilo que eu sinto durante esta época do Advento, eu diria que é um sentimento de alegria. Alegria, sim. Alegria, embora a alegria seja plena quando realmente chegarmos ao Natal e celebrarmos o nascimento do Filho de Deus, mas alegria já neste momento, porque por sabermos que as promessas de Deus se cumprem. E por isso, apesar de nós podermos ver que no mundo realmente estão a acontecer tragédias gravíssimas e realmente motivos de grande tristeza e preocupação, sem dúvida, não podemos de maneira nenhuma dizer que isso não seja verdade, e não estou a falar só do Covid, estamos a falar das alterações climáticas, estamos a falar das guerras, das perseguições que sofrem minorias étnicas, estamos a falar da tragédia de refugiados que não têm para onde ir em tantos lugares no mundo, estamos a falar de tragédias como a violência exercida sobre as mulheres em tantos lugares, ou falando aqui, por exemplo, do Japão, o suicídio das crianças está a aumentar de uma maneira enorme, não é? Sobretudo neste tempo da pandemia, por isso nós estamos realmente a assistir a grandes tragédias, e depois, para não falar das tragédias pessoais que cada um pode viver. No entanto, a mensagem que nos traz o Advento, a mensagem que nos traz o Evangelho é: não temam, não fujam, não fujam, vamos enfrentar com paz, com serenidade estes momentos. Vamos levantar a cabeça como quem sabe que a sua salvação está próxima. Não é? Levantar a cabeça, às vezes, com toda esta situação da Covid, agora a nova estirpe do Omicron, tudo isso, claro, temos que ter cuidado, continuar a ter cuidado, continuar a seguir os conselhos que nos dão todos os especialistas, é muito importante tudo isso, não é?
mas ao mesmo tempo temos de ter cuidado também com o nosso coração, não é? Temos de ter cuidado com esses sentimentos que às vezes temos que não são muito próprios do advento, como pode ser muita tristeza prolongada, como pode ser desânimo, como pode ser falta de sentido, não é? Que às vezes nos surgem por, por diversas tragédias que nos ocorrem ou pura e simplesmente porque não conseguimos adaptar-nos a esta mudança de vida que tem havido nas nossas vidas durante os últimos anos, não é? Então, aqui temos no Evangelho do domingo passado, havia precisamente uma chamada de atenção a ter cuidado conosco. Tendo cuidado convosco, tenham cuidado com vocês. Não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida. E eu pensava, olha, quantos de nós neste momento nos encontramos assim, com os corações pesados? Pesados, quando uma pessoa tem um coração pesado, não consegue levantar a cabeça, não consegue, não é? Realmente ficamos fechados no nosso interior, na nossa tristeza, no nosso problema, não é? E por isso esta chamada de atenção é uma chamada de atenção de Deus com muito carinho e muita preocupação por nós, não é? Cuidado, não deixem que os vossos corações se tornem pesados. Levantem a cabeça. Quando nós levantamos a cabeça e olhamos para o céu, nestes últimos dias aqui no Japão, o inverno muitas vezes oferece-nos muitas vezes desfrutar de um céu muito azul, apesar do frio, não é? Um céu azul que dá gosto contemplar, não é? Quando levantamos a cabeça, nós vemos os rostos das pessoas, vemos as crianças que brincam, vemos muitos sinais positivos mais além das tragédias que ocorrem, não é? Por isso, vamos tentar ter cuidado conosco também. Quando falamos de preparar o caminho, neste advento é um caminho interior, é preparar o nosso coração, retirar essas pedras que nos oprimem, não é? Essas pedras no caminho podem ser essas pedras que nos estão a oprimir o coração, essas preocupações excessivas, esses medos excessivos que nos oprimem, não é? E que realmente tornam os nossos corações pesados. Por isso, diz também esta leitura do Evangelho da semana passada, portanto, vigiai e orai em todo o tempo. Ou seja, a importância da oração e de estar despertos para vermos os sinais da bondade de Deus neste mundo, através das pessoas. Não só tragédias estão a acontecer neste mundo, estão a acontecer coisas muito bonitas, muito simples, mas a bondade de Deus através das pessoas é algo maravilhoso e tem um poder que nós nem imaginamos. No outro dia eu fui a uma loja e estava a ver os objetos que estavam aí na loja e ao meu lado havia um casal com uma bebé num carrinho e eles também estavam a comprar coisas, estavam a comprar decorações de Natal destas lojas, como se fosse em Portugal seriam as lojas dos chineses, aqui são as lojas dos 100 ienes, são coisas muito baratinhas, não é? E eles estavam ocupados ali a comprar coisas para decorar a casa do Natal, com certeza, e a certa altura a bebé cai do carrinho e bate com a cabeça. Ai, foi um momento que a mãe teve um grito que eu fiquei toda a tremer com o grito da mãe, ela ficou tão assustada, e agarrou na bebé, agarrou na bebé e teve a sensação que ela tinha desmaiado e que ela se calhar ia morrer, enfim, foi ali um momento de pânico, que a mãe ficou, o pai tentava acalmá-la, mas ao mesmo tempo não sabiam
que haviam de fazer, de repente eles começaram a correr e foram para a rua, chamaram uma ambulância, porque parecia que a menina estava a perder os sentidos. Bem, o que aconteceu nesse momento é que várias pessoas saíram, várias pessoas, incluindo eu, mas várias pessoas saíram e começaram a abraçar a senhora e a bebé e começaram a tentar acalmá-la. Nós não podíamos fazer nada porque eles estavam a chamar a ambulância, mas foi um momento em que eu senti o carinho de Deus através destas pessoas, não é? E várias pessoas que não se conheciam de parte nenhuma, naquele momento, encontraram-se naquele momento e ficaram, encheram-se de compaixão diante deste jovem casal com a sua bebé, que podiam de um momento para o outro ter perdido o seu ser mais querido, não é verdade? E aquelas outras pessoas, que na verdade eram várias mulheres, que talvez até fossem mães, não é? E começaram a abraçá-la, começaram a consolá-la, começaram a tentar acalmá-la, e até chegar à ambulância ninguém se foi embora. Eu achei aquele momento tão bonito, não é? Porque realmente o coração, o nosso coração está feito para amar, não é? E quando nós vemos como espontaneamente a reação das pessoas é ser solidários, é acompanhar o outro na sua dor, é tentar animá-lo, isso é um sinal de Deus, não é? Um sinal de Deus, um sinal da bondade do ser humano. Por isso, este convite que nos é feito neste tempo de advento a levantar-nos, a erguer os olhos, a não ter medo, a não fugir, a enfrentar as circunstâncias, é também um convite a abrir os olhos para ver toda essa bondade de Deus, como como diz realmente o Evangelho de amanhã, quando acaba dizendo: "E toda a criatura verá a salvação de Deus", não é? E como no domingo passado dizia: "Vigiai e orai em todo o tempo". Vigiai, permaneçam despertos para descobrir esses sinais de Deus. Por isso, desculpem que tenha sido mais longa hoje, mas há tantas coisas que sentimos durante este tempo de advento, mas que não seja mais um ano ou mais um advento que passamos a correr e de repente já é Natal e pronto. Não, que seja realmente um advento em que dia a dia possamos apreciar esses sinais que Deus nos quer, nos está a tentar transmitir através das pessoas, através das boas notícias que acontecem à nossa volta e também das boas notícias que muitas vezes sentimos no nosso coração quando somos capazes de amar, quando somos capazes de perdoar, de ir ao encontro dos outros, não é? Portanto, simplesmente gostaria de acabar com um convite a que também vocês se perguntem o que é para vocês o advento, qual é a imagem, qual é a palavra-chave, qual é o sentimento e qual é a personagem que vos acompanha durante o advento, e talvez tentar aprofundar então e saborear esses sentimentos, essas imagens que, na verdade, são expressões do amor de Deus para conosco. Desejo a cada uma boa semana e uma boa continuação de advento e até à próxima semana, se Deus quiser.